Você abdicou de casamento, de mulheres e tal, não sei o quê. Você às vezes não tem nada que passa na tua cabeça do tipo, putz, eu queria ter uma família, eu queria... Porque eu imagino que você é homem, você tem seus desejos sexuais e questões e tal. Aliás, isso é uma das coisas importantes. O padre não pode ser uma pessoa sem, por exemplo, um assexuado, ele não pode ser uma pessoa que não tenha, não esteja completo, né? Por exemplo, há muito tempo na igreja eram proibido que fosse padre os castrados, né? Os castrados. Porque isso daí você piora a situação. Na Idade Média existia muito essa coisa dos castrados, castrado por causa da voz, muita gente era castrado. Os castrates, os né? castrates, e era castrado às vezes para tomar conta de uma casa e tal. Essas pessoas eram proibidas de ser padre. Não podia ser padre. Por quê? Porque você não pode, a virtude está justamente em você ter todas as funções perfeitamente em dia e mesmo assim abdicar por causa de Deus. E por isso, então, por exemplo, o fato de eu ter ficado padre não tirou meu desejo sexual, não tirou a minha libido, não tirou nada disso. Mas como é que funciona para você? Funciona justamente por quê? Porque, na verdade, eu escolhi isso na minha vida como o principal. Não, como o principal. Tem como ficar sem sexo? Tem sim. Não é só o padre que fica sem sexo. Né? Tem pessoas que abdicam do sexo por causa da ciência. Tem gente que abdica. Os monges tibetanos também. Então não é uma coisa... Alguém que está casado também. Aquele humor aí para dar aquela descontraída. Então não é uma coisa muito fora do comum. E não é... Por quê? Na verdade, quando você assume e fala assim, minha vida é assim, eu sou feliz assim, porque eu devo ser feliz assim, eu não posso carregar isso como um peso também. Se fosse um peso para mim, Maurício, aí você teria que mudar. Eu teria, eu não aceitaria. Não. Por quê? Se fosse um peso para mim, eu não posso ser infeliz. Sim. Pelo amor de Deus, eu não posso subir no altar, falar sobre amor, sobre felicidade, sendo que eu sou infeliz. Mas, padre, você tudo bem, eu vejo que você está bem resolvido nessa questão. Sim. Mas a quantidade de escândalos que aconteceu na igreja, as coisas todas sexuais, você acha que não tem a ver com essa repressão? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, a gente não pode confundir duas coisas. Não, estou falando de a exceção. Estou dizendo, confundir coisas. Por exemplo, a questão da pedofilia. A questão da pedofilia não tem nada a ver com repressão, nada disso. Porque a pedofilia, porque a pedofilia é um crime, são criminosos. Sim. Então, não é porque a pessoa ela é criminosa. Ela é uma perversão criminosa. Então, eu sempre digo, Maurício, não existe padre pedófilo, existem pedófilos que se tornam padres para justamente abusar, aproveitar daquele espaço. Então, na verdade, a proporção de pedófilos... Igual técnico de futebol, justamente, de criança. A proporção de pedófilos dentro da igreja é a mesma, o número de pedófilos é a mesma nos pastores, é a mesma nos advogados, nos médicos, nos treinadores de ginástica, tudo isso. Ou seja, são pessoas criminosas, né, pervertidas, que aproveitam a situação para ficar isso. Então, não é isso. Não pode. Não tem a ver com a coisa da... E sabe por quê? Do psicológico da pessoa de... Sabe por quê? Porque a maioria da pedofilia, isso é dado da OMS, a maioria da pedofilia acontece dentro de casa. Isso é o pior. Faz sentido. Homens casados com as suas esposas maravilhosas são pedófilos. Então, na verdade, criminosos, pervertidos. Então, não é por causa de que o sexo foi reprimido. E não é por causa disso.